Estamos retornando ao nosso curso de Profetas Menores, agora com a lição de número 4, dando continuidade ao livro de Oséias. A analogia de uma companheira infiel que Deus usou nos primeiros capítulos, 1, 2 e 3, se encerra com o último versículo do capítulo 3. Mas essa ideia continua a permear todo o conteúdo restante do livro, nos capítulos 4 a 14. Gomer e seus 3 filhos não são mais mencionados, mas a aplicação da sua vida decaída continua evidente nas palavras do profeta Joel. A introdução do livro mostra de forma ilustrada a situação crítica em que se achava o povo de Deus. Porém, ao mesmo tempo, deixa claro que haveria esperança se eles retornassem a Deus, arrependidos dos seus detestáveis pecados. Continuar nos caminhos em que estavam somente resultaria em desgraça e em dores. Esta nossa lição, nós teremos um esboço com 6 textos. O primeiro texto, pecados multiplicados. O segundo, a infidelidade de Israel. Terceiro, dias de castigo. Quarto, a malícia de Israel. Quinto, a ruína de Israel. E o sexto texto, a restauração de Israel. E com isso nós também estaremos atingindo 6 objetivos. O primeiro, indicar a razão da contenda de Deus com Israel. O segundo, descrever a conversão do povo, conforme Oséias capítulo 6. O terceiro, relatar as 3 razões pelo castigo de Israel, segundo Oséias capítulos 8 e 9. E quarto objetivo, mencionar o grande desejo do Senhor para com o seu povo ao exclamar: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? E o quinto objetivo, explicar quem é o vento leste e como será usado por Deus. E finalmente, o objetivo 6, dar as condições exigidas pelo Senhor para a restauração das suas ovelhas rebeldes. Vamos então para o nosso texto de número 1, que fala dos pecados multiplicados. Você deve ler Oséias capítulo 4 e capítulo 5. Oséias viveu um drama real. Experimentou a mágoa e a aflição de um casamento dissoluto. Suportou uma cruz pesada e talvez tenha chegado ao ponto de não querer participar mais da parábola da qual fazia parte. Agora, contudo, com o pior já ocorrido, ele está pronto a continuar cumprindo a sua missão como profeta. Provado e aprovado, pronto e disposto, e conhecendo o desejo de Deus, ele proclama com discernimento penetrante os fecundos pensamentos do Senhor. Você releia do capítulo 4, versículos 1 a 10. Aí o profeta proclama ao povo que Deus está muito insatisfeito com ele. Sua contenda se baseia na falta de verdade, amor e conhecimento divino da parte do povo. A falta de conhecimento está arruinando a todos e a tudo. A situação é tal que até os sacerdotes são vis com o próprio povo. As autoridades religiosas também estavam rejeitando os caminhos do Senhor, principalmente o conhecimento da sua pessoa. Já não desejavam mais as coisas espirituais, mas a maldade. Achavam-se no extremo oposto das suas responsabilidades espirituais. O pecado tinha permeado de tal forma o povo que esse se tornara inaceitável ao Senhor. Os líderes eclesiásticos eram os principais responsáveis pelo desvio espiritual, pois o seu total desrespeito às leis divinas influiu para que todo o povo de Israel deixasse o caminho da retidão. Aqueles que deixam de louvar ao Senhor e prestar-lhe honras devidas, acharão logo algo ou alguém para tomar o seu lugar. Talvez pensem que a adoração ao Pai não seja de grande valor ao seu crescimento cristão, mas basta observar o que aconteceu a Israel para ver que o louvor ao Senhor é de ordem prioritária na vida do remido.
por ter se entregado à bebedeira, conforme você observa em Oséias, capítulo 4, versículos 11 a 19, Israel já tinha perdido a razão. A perversão não era tão somente religiosa, mas também psíquica e física. Como diz certa interpretação de 4:11 de Oséias, prostituição e vinho obscurecem o coração, a mente e o entendimento espiritual. Consultavam ídolos e varas de madeira, sacrificavam e queimavam incenso a deuses estranhos, principalmente a Baal, o deus da fertilidade dos cananeus e fenícios. Idolatria e adultério eram a ordem do dia. Tanto os homens como também as mulheres participavam desses atos impuros. Não somente os pais, mas seus próprios filhos. Ao invés de lhe ensinarem a caminhar nas veredas dos santos, o encorajavam a cair no mesmo abismo da podridão em que se encontravam. Por isso todos mereciam a punição de Deus. Israel, no versículo 16, é comparado a uma vaca rebelde. Deus pergunta, então sendo assim, como é que eu posso apacentar? A analogia significa que enquanto continuar sendo vaca, que é mais difícil de controlar e conduzir, como é que o Senhor podia tomar conta dela, providenciando pastagem e direção? Precisa transformar-se novamente num cordeiro. Oséias capítulo 5 nos fala dos excessos do povo. O nosso Pai reconhece que somos vasos fracos, que falhamos e caímos em tentação. Às vezes, caímos várias vezes na mesma tentação. Porém, se nos arrependermos sinceramente, Ele nos perdoará e nos purificará. Oséias declara que o povo se aprofundou nessa prática. Agora não é o Espírito do Senhor que está no meio deles, mas o espírito de prostituição. Eles não conhecem ao Senhor, por isso, quando finalmente foram procurá-lo, não o acharam. Já era tarde, Deus tinha retirado e não permitia ser encontrado. Vamos dar continuidade agora com o nosso texto de número 2, falando sobre a fidelidade de Israel. Você deve ler agora Oséias, todo o capítulo 6 e capítulo 7, antes de continuar os estudos, que são apenas 27 versículos. Oséias capítulo 5, 15 a 6:11, nos dá uma das exclamações mais impressionantes do livro que se encontra nessa passagem. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isso no capítulo 6, versículo 6. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a conversão deles, nesse caso, é somente temporária. É meramente como o orvalho. Porém, o Senhor declara que não é esse tipo de transformação que Ele quer. O que Deus quer é que haja neles uma mudança completa e permanente. Contrição, arrependimento profundo, amor, bondade, misericórdia e um conhecimento real dele. Não está procurando um povo que sacrifique animais para expiar as suas iniquidades, abrigando motivos indiscretos e desonestos. Hoje, muitas das práticas religiosas não são diferentes do que aqui se registra. No capítulo 7, agora, de Oséias, capítulo 1 a 7, versículos 1 a 7, Deus quer curar Israel e se dispõe a perdoá-lo, mas ele prefere continuar doente. Ao invés de abandonar suas abominações, ainda acrescenta outras piores à sua lista repugnante. A ferida se torna cada vez pior e o povo recusa o antibiótico divino que lhe está sendo oferecido. Antes, o profeta demonstrou aos sacerdotes e príncipes ou líderes religiosos a se humilharem perante Deus. Agora, ele transmite a sua mensagem aos reis e príncipes ou líderes governamentais. Eles também ignoram o clamor de Oséias, e por isso a malícia continua a dominar o povo e a terra. Entre os reis e seus súditos não há um
que invoque o Senhor, conforme o capítulo 7 e o versículo 7. No trecho de Oséias 7 até 8 a 16, nesse trecho, Efraim não somente é comparado a um pão que não foi virado, mas também uma pomba enganada e um arco enganoso. Com relação ao pão virado, os judeus assavam os seus pães e os seus bolos, os quais eram achatados e arredondados. E para ficar bom, ele teria que ter o seu tempo certo de um lado e ser virado para o outro lado. O calor do fogo não podia penetrar toda a massa e assá-la uniformemente, e desse modo não prestava para ser comido pelo que era jogado fora. Simbolizado por esse bolo, Efraim ou Israel não permitiu que Deus o virasse para que fosse completamente cozido. Note também que a mistura dos ingredientes do bolo não era das melhores. A mistura de Efraim com outros países, somente poderia produzir um produto de mau sabor. Com relação à pomba enganada, o simbolismo aqui revela a falta de senso e de direção de Israel. Sem entendimento, confuso e perplexo, sem saber para onde ir, caiu cativa numa rede, nesse caso, a armadilha da Assíria. Com relação ao arco enganoso, um arco que não pode arremessar uma flecha na direção certa, a flecha não podia atingir o alvo, porque o arco era falho. Israel não acertava o alvo da sua salvação, porque o seu instrumento de impulso era defeituoso. Vamos agora para o texto de número 3 da nossa lição 4. Você deve ler agora todo o capítulo 8 e o capítulo 9 de Oséias. As admoestações que temos nesses dois capítulos salientam a punição da apostasia de Israel. Oséias prossegue enumerando os pecados do povo e mostrando que, por causa dessas transgressões, a nação será duramente castigada. O profeta também avisa que não deve confiar na sua prosperidade, como fazem as outras nações. Ele prega abertamente sobre o tema: ai deles, quando deles me apartar. No capítulo 8, versículos 1 a 13, nós vemos aí o castigo de Israel está às portas. A trombeta está em posição de ser tocada. Uma águia, que é um inimigo feroz e ligeiro, muito breve virá contra a casa do Senhor. Por ter semeado com sementes abomináveis, cegará tormentas e será devorado. Clamaram ao Senhor: nós, Israel, te conhecemos. Era, no entanto, um brado falso e não de coração. Deus via os seus atos, que não eram de contrição. Faziam o que queriam, desprezando a direção do Pai. O resultado de Israel rejeitar o bem será a sua volta ao Egito. Deus, conforme Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, tinha falado para Israel não retornar ao Egito. Mas por causa da sua rebelião, o Senhor resolveu devolvê-lo à escravidão naquele país, pelo menos em parte. A maioria do povo de Israel, porém, seria capturada pelos assírios. O versículo 13 indica que a paciência do Altíssimo chegou ao fim. O tempo de acertar as contas tinha chegado. Como Deus tinha entregue aos seus antigos pais ao poderio egípcio, também iria devolver alguns, de novo, à terra dos faraós e outros ao império dominante da época, a Assíria. Israel abandonou o seu Deus. Oséias capítulo 14 até o capítulo 9, versículo 9, o povo escolhido tinha se esquecido e até abandonado o seu Criador e Senhor. A confiança deles estava nas suas cidades fortificadas e grandes palácios bem protegidos. Pensavam outros sim, que suas colheitas iam trazer-lhes farto sustento. Mas o profeta falou-lhes que tal prosperidade não viria, faltaria comida e bebida para mantê-los. Não iriam ficar na terra do Senhor, iriam a outras terras,
onde se alimentariam de coisas imundas, mas lá morreriam, muitos lá morreriam e seriam sepultados longe da terra que lhes fora prometida por Deus. Ainda havia certos profetas sentinelas que permaneciam fiéis ao seu Criador. Contudo, Israel em geral os considerava tolo e loucos. Osés capítulo 9, do versículo 10 a 17. Esse trecho começa lembrando a Israel dos dias quando foram reunidos pelo Senhor com relação ao êxodo e termina com a sua dispersão. Aqui parafraseamos os pensamentos de Deus. Como uvas suculentas foram colhidas, como os primeiros figos da colheita de verão. O seu amor e sua consagração naqueles tempos era algo refrescante e agradável. Mas isso infelizmente logo mudou e outros interesses começaram a ocupar o seu tempo. Rejeitaram-me e agora novamente me repelem. Eu tinha grandes planos para ti, Efraim. Vamos agora para o nosso texto de número 4, relacionado com os capítulos 10 e 11 do livro de Oséias. Nos diz no capítulo 9, no versículo 7, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Realmente tinham começado. A ira de Deus estava sendo derramada sobre Israel. Ele tinha deixado o seu povo. Ainda assim, eles persistiram em pecar. No capítulo 10, versículo 1 e 2, nos fala parte do texto. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. O seu coração é falso. A vida luxuriante ou frondosa é uma alusão à época áurea de Israel. O povo de então gozava da prosperidade e vivia bem, mas os seus frutos, ao invés de honrarem ao Senhor, foram desonra para Deus. Em lugar de um coração fiel e consagrado, havia neles falsidade e sacrilégio. Eles eram ligados aos ídolos e ao Deus bezerro, de modo que temeram quando estes foram tirados deles ou destruídos. Quando a Síria os levou cativos, o bezerro os acompanhou. Levaram-no como presente ao rei Assírio, pensando que o seu ídolo principal iria lhe agradar e sustentar. Porém, foram envergonhados e zombados por confiarem no objeto de ouro como se fosse o seu Deus. Osés capítulo 10, do versículos 11 a 15, a oportunidade que o Senhor tinha oferecido a Efraim era de ter somente colheitas de justiça, boas e fartas, mas preferiram plantar sementes de discórdia e ceifarem primícias do pecado. No capítulo 11, versículos 1 a 12, Oséias, o profeta do coração quebrantado, alcança o apogeu da sua mensagem nesse capítulo. As palavras aqui registradas vinham das profundezas de uma alma que tinha experimentado as amargas feridas de uma esposa infiel e mundana. Principalmente nesses versículos, podemos sentir não somente o lamento do arauto do Senhor, mas também o queixume do próprio Deus por sua noiva indisciplinada e infiel. O Senhor relembra dos dias quando Israel era um menino, um jovem. Ele recorda que o ensinou a andar, que o amou e o guiou com ternura, aliviando também o peso dos seus opressores e até se inclinou para alimentá-lo. Mas sendo um povo que tinha triste tendência de se desviar da retidão, não retribuíram ao amor do Pai, mas se afastaram dele. O resultado de sua rebeldia, portanto, só podia resultar em uma nova escravidão, removidos da terra prometida. Não seria uma volta total ao Egito, só alguns iriam para lá. No versículo 8, é o trecho principal de Oséias. O Altíssimo Deus e Senhor exclama: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te faria com a Adma? Como fazer-te um zebuim?
Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. O âmago do livro se acha nessas palavras. É o tema do livro de Oséias, evidenciado pelo clamor comovente do marido divino pela sua noiva errante. O seu grande desejo não era destruir e terminar com uma raça judaica, mas conservá-la, amá-la, restaurá-la e continuar sendo o seu amigo amante. Vamos agora para o texto 5 de nossa lição, onde falaremos sobre a ruína de Israel. Isso está nos capítulos 12 e 13 de Oséias. Oséias está terminando a sua mensagem. Ele nos dá aqui um resumo da história de Israel, das iniquidades que o povo praticava, da ira vindoura que cairá sobre ele. Ele acentua as alianças que Israel está fazendo com países ímpios. Agora a contenda divina é também com Judá. No início do capítulo 4, isso era com o reino do norte, e agora abrange o reino do sul. Oséias capítulo 12, versículos 1 a 14, pecar é coisa séria, porém orgulhar-se disto é muito mais sério. O povo de Deus, de tanto andar na escuridão, pensava que tal ambiente era normal. O pecado dominara totalmente Israel. As cidades de Gileade e Gilgal, que representavam os lados oriental e ocidental, respectivamente, do Rio Jordão, e no Reino do Norte, passaram a ser símbolo de pura vaidade. Em lugar da bondade, do amor, do louvor a Deus, havia somente corrupção espiritual e moral. Oséias 13, do versículos 1 a 8, esse trecho começa falando da grandeza de Israel de outrora. O poder e o renome do povo escolhido causava temor entre as nações vizinhas. Mas a sua vil idolatria, ligada a Baal, lhe enfraqueceu espiritualmente, de tal forma que o povo era considerado como espiritualmente morto. Quanto à sua vida religiosa e o seu relacionamento com Deus, estavam sem vida. De 9 a 16 do capítulo 13, Israel aí tinha escolhido a estrada da ruína. Socorro e salvação viriam somente do Deus verdadeiro. Seus reis não podiam libertá-los, ao contrário, eles estavam até piorando a situação já precária do povo. Oséias usa uma analogia interessante ao descrever a teimosia deles em rejeitar a liberdade que lhes era apresentada. Um bebê obstinado, que não quer sair da madre, chegada a hora de nascer. Veja o capítulo 13 e o versículo 13. Dores de parturiente lhe virão, e ele, Efraim, é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se a madre. Desta vez, o Senhor não se arrependerá e enviará um vento do leste, correspondente à Síria, que lhe soprará sobre a terra prometida, causando a sua rápida destruição. Nós vamos agora para o final da nossa lição 4, com o nosso texto de número 6, falando sobre a restauração de Israel. Você deve ler todo o capítulo 14 do livro de Oséias. Oséias termina o seu livro com um apelo final a Israel. Ele procura pela última vez despertar a sonolência fatal do povo. Dos versículos 1 a 3, nós observamos as condições requeridas para a restauração do povo. Diz-nos: tende convosco palavras de arrependimento, e em vez de novilhos, o sacrifício dos vossos lábios. O profeta está tentando colocar na boca dos judeus palavras dignas de arrependimento, e ele procura instruí-los como devem se dirigir a Deus a fim de serem restabelecidos. Ele deseja que percebam que não é por meio das suas alianças com a Síria, nem pelas suas forças militares, nem pelos seus ídolos inúteis que obterão a salvação. Somente alcançarão a misericórdia do Pai quando voltarem contritos e sinceros para o Senhor. Versículos 4 a 8, você encontra que antes
o Senhor tornara claro que ia se apartar de Efraim, no capítulo 9, versículo 12. Agora ele fala que a sua ira irá apartar-se deles. A história nos revela que nesse período de tempo, no ano 722 a.C., Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios. É triste pensar que isto poderia ter acontecido a Israel, de não ter voltado a Deus antes da invasão do citado vento leste, mas rejeitou as profecias dos porta-vozes do Senhor. Oséias, o profeta que teve uma experiência extremamente amarga, aprendeu muito através da mesma quanto ao amor real e a compaixão, salvação e perdão divino. No versículo 9 do capítulo 14, o último brado do profeta encerra o seu livro desta forma: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não se pode andar nas veredas da justiça com o fardo do pecado atado às costas. Ao entregar-se ao Senhor, esse fardo é também deixado ali. Israel não queria abandonar a sua idolatria e adultério. Por isso Deus, depois de muito insistir para que se arrependessem, os castigou, entregando-os nas mãos de potências estrangeiras e vis. Qualquer um que almeja restauração espiritual precisa voltar arrependido ao Pai Celestial. Que Deus nos abençoe.